20 minutos passando das 7, 20,1 a temperatura. Prefeito Elmar Schneider, prefeito da Estrela. Tudo bem, prefeito? Não saiu de férias ainda? Bom dia. Bom dia, amigo Renato. Muito bom dia, Nicolas. Bom dia, professor Paulo. Oh, muito obrigado. Um dia eu chego lá. Muito respeito à categoria dos professores. Olha aqui, Paulo, eu quero aqui aproveitar, primeiramente, deixar um grande abraço a toda a comunidade de Estrela, a comunidade do Vale do Taquari. Desejar a todos eles um feliz 2023. Que 2023 possa ser com saúde, possa ser com paz, possa ser com alegria entre todas as famílias. Paulo, no início, na verdade, deste ano, com o governo do Estado reeleito, mas um governo novo, né? E também a nível nacional, é importante nós estarmos, os prefeitos todos, os municípios, muito atentos. O que eu quero dizer, ontem à noite, eu saí às 6h30 da manhã e voltei às 8h20, de Porto Alegre. Mas o que me deixa, Paulo, feliz com este trabalho é saber e também reconhecer, Paulo, o Vale do Taquari, a nossa região, eleitoralmente, nós não correspondemos ao governador Eduardo Leite e Gabriel Souza. Mesmo assim... Resultado das eleições, né? Me refiro às eleições. Mesmo assim, se nós olharmos para o futuro do Vale do Taquari, eu quero falar das escolhas. Primeiro, a permanência do ex-prefeito de Teutônia, Jonatas Prenstorff, como chefe de gabinete da Casa Civil. Agora, se nós falarmos em inovação, ciências e tecnologias, eu lembro da feira feita na área portuária em Estrela, que agora ele vai se transformar já numa feira estadual, né? Estrelas do Conhecimento. E lá nós contávamos, na época, com uma secretária adjunta. Pois bem, a professora, a Simone Top, aqui é professora da nossa Univates, escolhida hoje pelo governador do estado como a secretária titular, né? E terá ela um papel fundamental para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Porque, na verdade, inovação e tecnologia, Paulo, elas são essenciais para uma região crescer. Por outro lado, Paulo, nós vamos observar agora que nós já estamos diante de mais uma estiagem, de uma seca. Tem prefeitura já levando água para os nossos produtores rurais dos municípios. Pois bem, nós conseguimos auxiliar, contribuir. E uma das várias reivindicações que recebíamos, tanto da Languiru como da Sertel, era a permanência da nossa secretária do Meio Ambiente, a lajadense Marjorie. Eu quero dizer, esta usina que está sendo construída na barragem de Bom Retiro do Sul, com investimento de 250 milhões de reais, Paulo, nós temos que pensar também em construirmos usina, e nós já estamos sendo este elo entre a Sertel e o governo do estado para que possamos fazer a mesma coisa, em vez de construirmos a usina para gerar energia, contermos águas, Paulo. A gente chove muito no Rio Grande do Sul, mas lamentavelmente nós deixamos as águas ir embora. E nós temos que trabalhar para contermos as águas quando faltar, para que possamos levar e continuarmos produzindo. Então, quero aqui registrar também a escolha da secretária do Meio Ambiente, uma lajadense aqui do Vale do Taquari. Por outro lado, fazer um registro também, Paulo, do Maneco. Todos conhecem o Maneco, aqui de Taquari, foi prefeito, foi presidente da Associação dos Prefeitos do Rio Grande do Sul, aqui do Vale, e vai ocupar ele um cargo importante. Acho que é importante isso para o Vale do Taquari, a gente ter as portas abertas. E eu espero, Paulo, a escolha do nosso ex-prefeito de Estrela,
numa função tão importante no governo Eduardo Leite e Gabriel Souza, o Rafael já está e vai fazer um trabalho essencial para o Vale do Taquari. Será ele fundamental. E ainda ontem eu estava no Estado, para você ter uma ideia, Paulo, além destes nomes, acho que é importante, podem surgir mais nomes do Vale do Taquari para auxiliar o governo do Estado, mas, acima de tudo, representar o Vale do Taquari. Eu estava conversando ontem com o secretário Ronaldo Santini, alguém que tem, Paulo Rogério e Nicolas, uma identificação muito boa com o Vale do Taquari. E nós falávamos sobre a agroindústria familiar. Familiar. Quer dizer, o setor da Embrater, da Ceasa, as agroindústrias todas ficaram com a secretaria dele. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que nós, com esse desafio que a gente tem para 2023, com um bom relacionamento dentro do governo do Estado, vamos buscar essa relação também com o governo federal. E o nosso desafio agora de estarmos diante da presidência da Associação dos Municípios do Vale do Taquari é fazermos com que o nosso vale seja um vale protagonista no estado do Rio Grande do Sul. Bom, prefeito de Estrelas, estaria também o ex-prefeito de Teutônia, o Jonathan Brenstrup, que segue também como chefe de gabinete na Casa Civil do Rio Grande do Sul, como outro representante aqui da nossa região, em cargos importantes no governo estadual ou até mesmo federal, como você citou. Não tivemos candidatos do Vale eleitos nas eleições de 2022, mas temos esses representantes em cargos importantes no governo. De alguma forma, a gente consegue ter uma representatividade desse modo, agora a partir deste ano? Veja, Nicolas, o que eu estava dizendo, o governador Eduardo Leite e o Gabriel Souza estão fazendo a parte deles. Agora, o que o Vale precisa fazer uma reflexão. No momento que se concentra cada vez mais os recursos no governo federal, eu diria para vocês que os recursos saem daqui de avião, antes voltavam de Fuca, hoje voltam com carrinho de mão. Tá? Para você, não sei, pra você ter uma ideia, cada deputado federal agora, eles têm à sua disposição 32 milhões de emendas no orçamento do governo federal. Um senador da República, Paulo Rogério, tem 54 milhões à sua disposição para escolher o município a qual ele quer destinar recursos. Quer dizer, a concentração é muito grande. Então, eu lamento que o Vale do Taquari não tenha. Primeiro, os partidos não se compreenderam. E se lançou muitos candidatos, tanto a federal como a estadual. Mas vamos lá o seguinte, então o Vale ficou sem uma representação daqui do Vale, mas o reconhecimento que eu quero fazer ao governador, ao amigo Eduardo Leite, ao ex-governador Ranolfo Vieira Júnior e ao atual vice-governador pelas escolhas. O que o Vale precisa agora é entender, o governo do estado está sinalizando, o Vale é importante. Agora, também é importante que o Vale do Taquari entenda que nós, para sermos importantes, nós temos que fazer a nossa parte. Vejamos, Paulo, nós temos um porto, nós temos um aeroporto regional. São temas que o Vale precisa debater. De novo, a seca. Nós estávamos em Israel. Eu colocava para um grupo de empresários a necessidade de formarmos uma comissão e voltarmos a Israel. Lá na Secretaria da Agricultura do Estado, o escolhido é o deputado federal Giovanni Feldens, um amigo pessoal. Nós somos deputados juntos na Assembleia. O setor da irrigação vai ficar com a agricultura, com Giovanni Feldens. Então, veja, uma pessoa acessível. E o governador vai colocar recursos para a irrigação.
Então, de que forma o Vale do Taquari vai se apresentar para adquirir esses recursos? Porque nós não podemos mais falar, o Vale perdeu tanto, o Vale perdeu tanto. O que nós temos que fazer, qual é a solução para evitarmos nós perdermos? Está na hora do Vale ganhar. Então, eu quero dizer que nós faremos de tudo como Anvat, como prefeito de Estrela, para que o Vale realmente tenha esse destaque nesse cenário, como eu falava, das rodovias. Nós temos uma coisa que nós vamos enfrentar também, que são as concessões. E nós temos que dialogar, Paulo Rogério. Né? Nós temos que sentar com os municípios, sentar com o governo do estado, reconhecer que a gente precisa. Hoje o Vale ele é um canteiro de obras. Quem anda aqui pela 386 é tão bonito de enxergarmos isto. Então, o que nós temos que fazer? Cara, não pode vir pronto de cima para baixo. Então, eu quero dizer, Paulo, Nicolas e Renata, a gente está pronto. Agora, essa questão das concessões vai passar muito pela Anvat, digamos, a mediação, porque o modelo do governo do estado, inclusive quando é em campanha eleitoral, o próprio então candidato Eduardo Leite disse que até aceitaria conversar, mas não ventilou a possibilidade de mudar de forma radical, como os prefeitos queriam, o projeto de concessão das rodovias. Paulo, eu acho que isto é um fator que nós vamos acabar unindo todos os municípios do Vale do Taquari. Primeiro, todos nós compreendemos a necessidade de termos a duplicação entre Estrela Teutônia, Lajada, Venâncio Aires. Sim, mas não modelo pronto. Então, eu acho que nós, o Vale do Taquari aqui, Estrela, Lajado e a região de Encantado, Ilópolis, Antagorda, nós vamos se dar as mãos, porque nós temos que pensar na 332, que é uma rodovia essencial para aquilo que se produz muito na erva mate da região alta, mas se tem muito leite na região alta, e esse é um projeto que nós temos que pegar embaixo do braço, sermos o elo do Vale do Taquari com o governo do estado. Nós queremos as estradas, mas não do jeito muitas vezes como o governo quer. Então o Vale pode ter a certeza absoluta que nós vamos trabalhar muito afinco nessa questão de transformarmos o Vale cada vez num canteiro de obras, mas também aquilo que seja a favor da produtividade do Vale do Taquari. Por isso que eu digo, nós temos secretários essenciais, né? Inovação, ciências e tecnologia. A professora Simone. Um ponto fantástico para o futuro. A Marjorie, numa Secretaria do Meio Ambiente que é essencial, não pode ser um tranca-rua. E nós temos um ex-prefeito como o Rafael Malman. E nós temos lá o ex-prefeito Teutônia na chefia de gabinete da Casa Civil. Nós temos o Maneco, que vai ser um dos elos para abrir portas para os prefeitos em Brasília. Então, o que eu quero dizer? 2023, pouca férias e muito trabalho. Sentiu? Tá bem. Interessante também, prefeito Elmar, a questão do turismo. O senhor falava da logística de produção, escoamento, abastecimento, mas nós temos que começar a levar em conta a questão da logística para o turismo, envolvendo a região alta, envolvendo situações de apêndice da região baixa, envolvendo a região como um todo e interligando a 332, interligando com a região mais alta, paralela a 386, quem leva a Passo Fundo, depois a que leva a Venâncio e Santa Cruz, a rodovia que está em processo de recuperação agora. Tudo isso tem que se levar em conta na questão do turismo, porque a locomoção cada vez mais de turistas aqui na região vai ganhando intensidade e aí mais pedágios, valores mais altos em pedágios, rodovias nem precisam ser duplicadas, mas com acessibilidade de tráfego, porque o turista não quer engarrafamento, não quer estrada ruim para percorrer. Né? Eu acho que o Vale vive, né, nesse aspecto, Paulo, um dos grandes momentos. Porque primeiro, nós temos que reconhecer que é algo novo para o Vale do Taquari. Mas é uma fonte interessante. Ela é interessantíssima. Por exemplo, assim, eu falava antes da agroindústria familiar.
Então você imagina como nós em Estrela. Primeiro, todo o Vale do Taquari, nós estamos de costas para uma das coisas mais ricas, que é o Rio Taquari, que são as águas. Hoje nós podemos ver já a cidade de Lajeado, nós em Estrela, nós estamos virando a cidade para a riqueza. Então o que nós fizemos lá? Hoje nós temos um ponto lá, que é a escadaria. Nós temos lá a Lagoa... Parque da Lagoa. Agora, o que nós estamos fazendo lá? Nós estamos colocando uma trilha ecológica. E para isso, ontem, eu ainda tive uma audiência com o jornalista, ainda é senador até o final do mês, Lazier Martins, tratando deste assunto. Então, Paulo, eu não tenho nenhuma dúvida disso, tá? No momento que você começar a criar dificuldades para o turista, ele passa. O que eu mais ouvia em Porto Alegre, os caras diziam para mim assim, ó, deputado, eu passei pelo Vale do Taquari. Qual é o grande desafio? É nós falarmos, eu estive no Vale do Taquari, né? Segurar as pessoas aqui, sabermos receber bem as pessoas, trabalharmos bem essa questão hoteleira do Vale do Taquari. Nós temos que avançar muito nessa questão dos restaurantes do Vale do Taquari. Senão as pessoas vão ir ao Cristo e vão acabar saindo para outras regiões do estado. Então, primeiro, a nossa localização a 1 hora da capital, a 1h30 da Serra Gaúcha. Nós temos que aproveitar isto e mais, Paulo, colocar à disposição de todos os municípios. Na entrada, ali no Pisney Park, nós temos lá um local disponível para todos os municípios, a que se chama de Caminhos do Vale. Cada município pode ocupar seu espaço para que o visitante chegue lá e vai identificar o que tem, como é que é, Ilópolis, o que tem em Putinga, o que tem em Antagorda, tem hotel, né? Enfim, então, assim, o que eu quero dizer assim? Há muitos recursos no estado também para ser buscado. E esse é um investimento que nós buscamos junto ao governo do estado e que está disponível para o Vale do Taquari. Mas, Paulo, eu não tenho nenhuma dúvida. Se o Vale tiver pressa, se ele se organizar nesse sentido do setor de turismo. Ontem eu estava dizendo para o Renato, eu voltava de Porto Alegre 8h30 da noite, e eu, como colorado, eu vi um espetáculo na Arena do Grêmio. Mas eu vi todo mundo ganhando dinheiro. A senhora vendendo pipoca, outro vendendo água da pedra, outro vendendo não sei de quê, mas todo mundo vendendo. Então nós temos que ter esse olhar, que nem eu estive no Egito, né? Lá todo mundo, as crianças aprendem a vender. E nós temos que ser vendedores por excelência. E quem tem o Vale, nós somos uma Europa, Paulo Rogério. É verdade. Obrigado, Elmar. Obrigado, saúde e paz, que Deus abençoe a todos. Para todos nós, Elmar Schneider, prefeito de Estrela, 21 para as 8, temperatura 20 graus com